E vai ser bem interessante. Bom, eu queria aproveitar para fazer um diálogo agora, já que nós demos uma parada. É, não sei se a irmã Cleonice, ela está presente, né? Não sei se você chegou a colocar no grupo aquele vídeo. De repente é bom colocar. É triste, né? Mas é bom colocar para os irmãos ficarem cientes, para ninguém se espantar quando os escândalos acontecerem. Eu vou comentar. A irmã Cleonice colocou um vídeo. Infelizmente está surgindo uma suspeita. Público, não. Eu mandei para o senhor Isso, ver que tristeza. Eu evitei colocar no grupo achando que é escândalo, né? Para não dar divulgação. Mas Achando que também coloca. eu acho bom colocar até para os irmãos, por exemplo, eu vou comentar agora que vocês têm ouvido qual é a minha posição sobre a maçonaria, tá bom? Infelizmente, a família que eles estão citando lá é outra família também que existem sérias acusações sobre eles serem ligados à maçonaria. Então, grandes nomes, tá bom, das Assembleias de Deus estão sendo acusados de ser ligados à maçonaria. Eu vou colocar para vocês a minha interpretação sobre por que a maçonaria investe tanto nesses pastores, além de querer corromper. Tá bom? Esses pastores têm que ficar comprometidos com eles financeiramente e, de preferência, eles estarem com algum problema jurídico em que eles não possam, tá bom, se posicionar exatamente do jeito que eles acreditam. E eles terem que falar algumas coisas que a maçonaria quer. Por exemplo, quando o anticristo começar a preparar o seu caminho, a igreja ainda vai estar aqui na Terra. A igreja ainda vai estar aqui na Terra. Então a igreja, eu normalmente digo que ela não vai ter certeza sobre quem é o anticristo, mas a igreja ela verá sinais. E durante a grande tribulação a igreja não vai estar mais aqui para alertar, tá bom, a humanidade. Não vai estar aqui para alertar Israel. E o trabalho da maçonaria qual é? É dizer que o cristianismo não é uma religião boa. Esse é o trabalho que o anticristo vai trazer ao mundo. É tentar descredenciar o cristianismo. Então, até esse exemplo de escândalo político, e como infelizmente tem acontecido com grandes autoridades, isso aí vai causando um descrédito no povo em relação ao cristianismo. É isso que nós temos que pensar, né? O cristianismo, se você olhar para as notícias, por que o cristianismo está sofrendo na Europa, nos Estados Unidos? Porque o cristianismo é muito difamado lá. Toda essa aula que eu faço com vocês é o quê? É para alertar a humanidade. Mentiram para a humanidade, mentem para a humanidade sobre quem é o cristianismo. E aí, esses homens, provavelmente, eles vão estar tão envolvidos com a maçonaria e com tantos problemas com a justiça, que aí eles têm que fazer o impensável. Bom, tem algo que é público, está na internet. Vocês sabem que, por exemplo, o pastor Silas Malafaia colocou no púlpito dele um homem que ele chamava de espírita, um dos fundadores do G12, que a Assembleia de Deus sempre chamou de espiritismo, porque esse G12, ele, por exemplo, ele dividiu a Assembleia de Deus de São Cristóvão, a igreja, né, fundada por Gunnar Wingre, como os primeiros missionários aqui, como uma igreja mãe. Ela foi dividida pelo G12, que é o espiritismo, ele usa parapsicologia. Quem foi que criou essa parapsicologia? Foram as igrejas batistas calvinistas, as reformadas, que elas, como eu já mostrei para vocês, elas vieram para o Brasil com dinheiro da maçonaria. Isso é público e notório. Os pastores, eles eram separados dentro de um salão da maçonaria. Que negócio é esse? Mas por quê? Essa é a Igreja Batista Calvinista. Ela criou o pentecostalismo espírita, que envolve parapsicologia. E a Assembleia de Deus geral chamava ele de espírita. Então, principalmente, vamos dizer, isso causou a divisão na Assembleia de Deus de São Cristóvão. A convenção da Assembleia de Deus que eu faço parte, a Confraderge, ela foi fundada, né, por um homem que ele era o vice do Túlio Barros, né? E como acabou que a Assembleia de Túlio Barros era o pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão, como acabou que ela foi dividida,
Não? Foi criada uma outra convenção e uma outra igreja. A Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, hoje presidida pelo pastor Timóteo, ela foi criada porque os cristãos que estavam na Assembleia de Deus de São Cristóvão não queriam aquele espiritismo. Essa é a verdade. Tá bom? E aí o que aconteceu? Eles pediram ajuda ao pastor Timóteo, falaram assim, não, nós vamos ter que sair pelo mundo. Aí o pastor Timóteo, tá, uma igreja gigantesca. Por que aquela igreja já foi fundada grande? É por causa desse espiritismo, que nasceu nas igrejas reformadas, calvinistas. E estão lá até hoje. Não? E o que ocorre? O Silas Malafaia, ele colocou aquele homem no púlpito. Na reunião de obreiro, eu questionei pessoas que eu conheço de lá, que foram meus alunos, disse que ele falou, não, é porque o STF está me perseguindo e eu preciso de peso político. Mas você colocar um espírita no seu púlpito, isso tem um propósito, irmãos. Isso aí, muito provavelmente, é interpretação minha. O que eu vou falar agora. Muito provavelmente é o quê? É o trabalho que a maçonaria está fazendo. A pessoa vai se comprometendo, a maçonaria vai fazendo a pessoa ficar até com compromisso com a justiça. Para a pessoa, se você não falar isso, vai estourar tudo, tu vai para trás das grades. A pessoa faz qualquer coisa, a pessoa coloca um espírita no púlpito dele. Né? O natural era o quê? Se eu chamar um espírita para dar aula aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão falar, esquece o pastor Levi, esquece que não é possível que isso esteja acontecendo. Então, quando essas coisas vão acontecendo, como esse escândalo, eu acho que a irmã Cleonice, eu sugiro que coloque lá no grupo, vocês são pessoas maduras, né? Conheço muitos de vocês certamente já viram esse escândalo e certamente não será o último, né? E como o governo de esquerda, ele considera que a eleição passada ele perdeu por causa dos evangélicos, eles trabalham mesmo para desfazer esse conceito, vamos dizer, dos evangélicos como um grupo conservador e importante para a sociedade. Eles querem destruir o meio evangélico. Essa é a verdade. Por isso que eles estão investindo na Umbanda. O governo brasileiro, todo cristão que votou na esquerda, ele tem que saber disso. A consciência dele, domingo agora nós vamos estudar sobre a consciência, né? A consciência dele certamente está falando para ele, olha, você votou num partido que ele está investindo nos terreiros de Umbanda, que agora vão participar dos postos de saúde, vai ter um bandista lá também. Eu tenho alunos da Bahia, da faculdade, curso de teologia, lá em São José do Alcobaça, na Bahia. Eu estive lá 2 vezes com eles. Não? E eu estava conversando com ele essa semana. Ele falou que o número de terreiros, principalmente na Bahia, cresceu muito. Tudo com investimento do governo. Então, o cristão que votou na esquerda tem que ter isso na sua consciência. Né? Você apoiou, a pessoa apoiou, não? Querendo ou não, ela apoiou de forma indireta esse trabalho de expansão do espiritismo, porque é isso que a esquerda faz, né? Isso nós não podemos deixar de falar. Então, até aproveitei para fazer, né, como um diálogo, que eu vi esse vídeo, vamos dizer, ali existem suspeitas, e por que existem tantos familiares recebendo tanto dinheiro e familiares conhecidos dentro das Assembleias de Deus, né? É esse mundo da política, irmãos. Por isso que eu falo para vocês que esse mundo da política, ele é perigoso. Então, você começa a falar de repente, né? Tem aí 1 milhão para você. Levi, você vai montar um mega estúdio aí, vai contratar pessoas, né? O teu som vai ficar dando aquele problema de som, né? Um monte de coisa, 1 milhão. Você só tem que concordar com a gente com isso, isso e isso. Né? Mas esse concordar é que vai matando a fé das pessoas. Porque nesse concordar, a própria pessoa que está dizendo, é só para nos ajudar, na verdade, ela quer fazer essa pessoa, esse pastor que eles estão atraindo, ficar todo endividado, complicado na justiça, entendeu? E acabar numa situação que ele tem que ir para o microfone e falar o que ele não acredita. Falar o que ele não acredita. Bom, vamos prosseguir.